Agora, o estresse, a gente ouve falar do estresse diariamente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa empresa só. Sim. Uma pessoa que trabalha em 2 locais diferentes, ela tem pressão, às vezes, em 2 locais diferentes, em Sim. 2 empresas. Sim. O estresse é maior e isso pode prejudicar mais ainda Tem, o rendimento. de novo, tem ponto positivo e ponto negativo, né? Tem dores e delícias aí nas duas coisas. Então, o fato dela variar, pode ser que essa variação traga ânimo novo. Então, olha, pelo período da manhã até o meio da tarde eu fiz uma atividade, agora eu venho para uma outra atividade com características distintas. Ou empresas com características distintas. Muitas vezes o jovem início de carreira, ele se enriquece muito com isso. Né? Ele trabalha com uma empresa que tem uma cultura, uma maneira de lidar com o funcionário, uma maneira de gerenciar os talentos, e outra empresa que trabalha de uma outra forma. Isso, do ponto de vista de criação de repertório, é muito interessante. Agora, é evidente que ele tem pressões nos 2 trabalhos. Né? Ele tem, talvez, as características negativas das 2 empresas, o pressionando, negativa no ponto de vista dele, né? O pressionando todo o tempo. Então, ele colhe tudo isso. Tem um termo importante que entrou na psicologia há coisa de uns 30 anos, que é a resiliência. Né? Que é a capacidade do indivíduo lidar com a adversidade, como é que ele passa por ela. Né? E quanto mais resiliente, maior a condição dele passar por ela sem grandes traumas, passar e superar. Né? Então, muito bem, se o indivíduo tem essa situação de conflito, muitas vezes, numa empresa e em outra, e ele tem uma resiliência importante, ele se supera e aprende com as dificuldades. Né? Então, agora, tem um ponto negativo, um ponto difícil desse estresse duplo, triplo? Claro que tem. Mas, por outro lado, tem uma questão de aprendizagem muito importante. Exatamente. Agora, a gente não pode esquecer que isso também pode afetar a vida pessoal da pessoa. Estamos falando até agora do mercado de trabalho, da pessoa que precisa aumentar a renda, só que ela não pode se esquecer que ela tem outras coisas para fazer na vida. Perfeito. Então, ela precisa, às vezes, de um esporte, de um exercício físico, ela é casada, ela tem que dar atenção em casa, para o marido, para a esposa, para os filhos. E isso também pode interferir e criar algum problema, e essa pessoa acabar levando esses problemas para dentro da empresa, né? Exato. É visão sistêmica. Quando a gente fala de visão sistêmica, é o todo. Ninguém está isolado no mundo. Ninguém está isolado no mundo. Então, você tem seu trabalho, tem a família, tem os amigos, né? Tem os seus interesses em cuidar da saúde, que são extra-trabalho, e todos nós temos essas questões. Eu recebo muitas vezes um cliente num processo de coaching, e que ele fala, é isso que eu quero para minha carreira. E ele fala da carreira o tempo todo. E a gente faz um exercício num determinado momento para ver o impacto dessa busca pela carreira na família. O impacto dessa busca na carreira pelas suas questões pessoais, seus prazeres, as questões sociais. E muitas vezes ele repensa, porque ele fala, opa, tem um preço a ser pago aí que eu não sei se eu quero pagar. Às vezes é a longo prazo, Marcelo. Exato. Por isso que as pessoas não... médio e longo prazo. Isso aí. Então, por exemplo, o jovem, no início da carreira, ele tem essa entrega total. Sim. E, às vezes, essa entrega total, ela se estende. Sim. Por muitos anos. Sim. E aí, quando ele para, eu sei porque eu já pensei nisso também. Quando a gente para... Eu só fiquei focada na minha carreira. E o resto da minha vida? O que eu fiz? Aí você não pode mais abrir mão, porque você já abraçou o mundo. Sim. E aí, para você abrir mão, vai ser muito frustrante. E ao mesmo tempo, se você não abrir mão de alguma coisa da parte profissional, você não consegue nada na sua vida pessoal. E aí também você vai se frustrar. Então, é muito difícil essa escolha, muito difícil, principalmente o jovem ou quem está começando um negócio, um novo empreendimento, entender isso. Porque, por muitas vezes, um consultor, um coach executivo, também pede para que a gente tenha esse tempo para se doar ao novo negócio, para que cresça. Claro. E que ele tenha um resultado muito positivo. Perfeito. Então tem que ter um meio termo também. Então, o ponto é o seguinte, eu concordo com você que é difícil.
né? Mas se a gente olhar para as pessoas que a gente admira na carreira que eles desenvolveram, eles não vão falar que foi fácil, né? Então, se você olha para uma pessoa e admira a relação que ele tem com o trabalho e a condição que ele tem no trabalho, a condição que ele tem com a família, a relação que ele tem com a família, a mesma coisa com os amigos, você vai perguntar para ele como é que você chegou a isso tudo? Provavelmente ele não vai dizer que foi fácil, né? Ele vai dizer que foi difícil, mas ele chegou. Então, se ele chegou, outras pessoas podem chegar. Esse é o ponto. Então é questão de organização. É uma questão de organização. Então, o que eu quero? É a partir de hoje, depois de 10, 15, 20 anos de carreira, é a partir de hoje que eu quero direcionar minha carreira, mas estimular bastante as minhas questões pessoais, sociais, né, familiares, amorosas, o que quer que seja. Eu quero estimular isso bastante, mas quero continuar subindo na carreira. Isso é perfeitamente possível. É possível. Perfeitamente. É uma questão de se organizar. Claro que para ganhar tem que perder. Essa é uma verdade, né? Só ganhar em todos os... Não, para ganhar eu tenho que perder. Então eu tenho que ceder de algum lado para conseguir um ganho de lá, da mesma maneira que eu perco um pouquinho de um lado para ganhar do outro. Isso é absolutamente natural. Mas é fazer uma análise criteriosa do que é que eu posso perder lá, né, de um ponto de vista pessoal, para ganhar um pouquinho mais no profissional, e o que é que eu posso não ganhar agora no profissional para estimular um pouquinho mais o lado pessoal. Isso é perfeitamente possível. Basta se organizar, planejar, prevenir, né, e cumprir com aquilo que foi planejado. Muito bom. Gostou, João? Olha, adorei, Marcelo, conversar com você mais uma vez. Muito obrigada pelas informações, pelas dicas. E é importante a gente falar porque eu sei que muitas famílias precisam, pais, mães, sim, dessa jornada dupla. Sim. Então, assim, a gente não quer desestimular. A gente quer mesmo que eles consigam levar isso por pelo menos a médio prazo. Sim, porque não adianta você começar, você se doar. É uma entrega total nos dois trabalhos, sim, por um período curto. Sim. O que aconteceu comigo? Sim. Eu tive tripla jornada por 8 meses. Sim. Porque eu não consegui sustentar por causa da minha saúde. Perfeito. Então, assim, não me arrependo. Eu precisei passar por isso para entender que eu tenho realmente um limite. Todo mundo tem um limite. Mas foi uma época boa, aprendi muito. Mas já entendi, o meu limite é X, então vou respeitar este limite. E Ciane, se aparecer uma outra necessidade de você pegar uma sequência como essa, você sabe que é por um tempo determinado, que vai ser, né, desenvolvida de uma forma, então, quer dizer, que é para atender um objetivo de longo prazo, de médio prazo, mas você sabe que aquilo tem prazo para terminar. Né? Então, aí você se programa. Que o meu chefe também saiba disso. Exatamente. Para depois não ter que chegar para ele falar, não dei conta. Perfeito. Olha, realmente você gosta do meu trabalho, mas eu não posso mais. Então, é muito ruim isso. Perfeito. Então, o bom é quando você sabe que tem prazo, de validade. Isso, exatamente. Para começar e para terminar. Marcelo, muito obrigada mais uma vez.